Tá. Vamos começar no nosso horário. Eu gostaria de iniciar hoje, tá? Fazendo com vocês eu quero fazer uma correção. Eu enviei para vocês na segunda-feira a revisão para a atividade avaliativa que vocês fizeram em casa na terça-feira e eu quero fazer a correção dessa atividade neste início de aula. Tá? Deixa eu achar aqui bonitinho onde está o trem. Vamos lá, vou achar. Só um instantinho. Deixa eu pôr esse povo na sala aqui primeiro. Só um instantinho, viu, gente? Então, tá bom. Ô, meninos, deu um probleminha aqui técnico aqui, eu não estou conseguindo solucioná-lo, não, sabe? Então, eu queria fazer a correção com vocês, mas não estou conseguindo aqui buscar a prova. Só. Tem alguém aí que é craque nisso aí para me ajudar? Eu sei que é aqui. Eu fiz o terceiro ano há pouco. Tá bom. Então, deixa. Segunda-feira eu faço a correção com vocês. Eu vou, então, partir para a nossa aula de hoje, com a graça de Deus. A última aula que eu fiz com vocês, que eu gravei, enviei para... Não, eu acho que foi a última aula que eu enviei mesmo. Foi segunda-feira. Vamos lá. Quero estar tratando hoje com vocês, tá? Depois de termos tratado sobre a questão escravocrata no Brasil, sobre a crise do escravismo, foi o assunto da última aula. Eu quero hoje tratar com vocês de um assunto que está relacionado a essa questão, que vai ser fundamental para consolidar, fortalecer o movimento abolicionista no Brasil, que será a Guerra do Paraguai. Tá? A Guerra do Paraguai. Veja bem, Gente, é impressionante o quanto essa Guerra do Paraguai ela foi terrível para o Paraguai, cara. Terrível. Arrebentou, moeu o Paraguai. Se você quiser anotar aí, quando acontece essa guerra acontece no governo de Dom Pedro II, ou seja, no segundo reinado. Essa guerra ela começa em 1864
1864, e ela se prolonga até 1870. 1870. A Guerra do Paraguai é considerada o maior conflito bélico já existente, que já aconteceu na América Latina. Na América Latina. No continente americano, aí envolve Estados Unidos e Canadá, maior do que a Guerra do Paraguai, só foi a Guerra da Secessão, que nós estudamos no bimestre passado, que é chamada Guerra Civil Americana. Então, veja que, em termos bélicos, sem dúvida nenhuma, foi um grande conflito. Tá? Guerra do Paraguai. Arrasou o Paraguai, vou falar disso mais adiante. Arrasou, detonou o Paraguai. Se o Paraguai é o país que é hoje, coitados, deve-se à Guerra do Paraguai. Tá? A Guerra do Paraguai. Terrível. Mas essa guerra, ela foi extremamente benéfica para o Brasil e para os brasileiros. Ela foi extremamente benéfica sob o ponto de vista social. Porque essa Guerra do Paraguai, eu vou explicar isso para vocês, ela vai ajudar pra caramba o movimento abolicionista brasileiro. Tá? Movimento este que vai lutar com toda a intensidade, com toda a força, para que a abolição da escravidão viesse a acontecer no Brasil. Eu já comentei com vocês que a monarquia era essencialmente escravocrata. Essencialmente escravocrata. Nosso processo de independência, eu já expliquei isso para vocês, não foi um processo de independência social. Foi. No nosso processo de independência, o que prevaleceu não foram os interesses do povo brasileiro. No nosso processo de independência, irá prevalecer os interesses de uma minoria, que é justamente a aristocracia. E um dos grandes interesses, uma das grandes bandeiras da aristocracia rural brasileira era justamente o trabalho escravo. Eram defensores da escravidão. Até porque eles dependiam do trabalho dos escravos em suas propriedades rurais. Então, a Guerra do Paraguai, ela vai ser fundamental para consolidar o movimento abolicionista brasileiro. Na última aula, eu falei com vocês que algumas leis foram aprovadas que enfraqueceram o regime escravocrata. Nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, tivemos a Lei do Ventre Livre, tivemos depois a grande gargalhada nacional, que foi a Lei do Sexagenário, e, por último, a Lei Áurea. Mas nós vamos verificar que a Lei Áurea ela vai ser promulgada no dia 13 de maio de 1888, e em grande parte, quase que na sua totalidade, em função do movimento abolicionista e em função da dimensão que esse movimento terá a partir da Guerra do Paraguai. Então, vamos lá. A Guerra do Paraguai, e outra questão, ela não só vai beneficiar o Brasil em função do fortalecimento da causa abolicionista, mas também fortalecerá no Brasil o movimento republicano. Veja você que a guerra ela acontece durante o governo de Dom Pedro II. Nós tínhamos uma monarquia e a Guerra do Paraguai ela vai consolidar e muito
o movimento republicano, até que, em 1889, um ano após a Lei Áurea, nós vamos ter a proclamação da República. Então, o movimento republicano, ele irá receber, não só o movimento abolicionista será fortalecido, mas o movimento republicano também será fortalecido com a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai, se foi para os paraguaios um desastre, para o Brasil, a Guerra do Paraguai, já vou antecipando, ela vai ser extremamente benéfica, em função do fortalecimento da causa abolicionista, em função do fortalecimento da causa republicana. Vamos lá. Então, a Guerra do Paraguai, ela acontece nesse período, de 1864 a 1870. Então, o maior conflito bélico, portanto, da América Latina, ficando atrás apenas da Guerra da Secessão, quando a gente analisa a dimensão dos conflitos bélicos que ocorreram no continente. Vamos lá. O governo, o Paraguai, ele era governado por um ditador chamado Solano Lopes. Solano Lopes. E o Solano Lopes, ele tinha um projeto. Qual era o projeto de Solano Lopes? O projeto Solano Lopes era fazer do Paraguai, tornar o Paraguai uma grande nação. Tornar o Paraguai uma grande nação. E nós vamos constatar, nós vamos verificar que ele estava conseguindo desenvolver o Paraguai. Isso é fato. Solano Lopes estava conseguindo. E Solano Lopes, que não era bobo, ele tinha clareza de que, para desenvolver o Paraguai, eram necessárias algumas coisas. Primeiro, ele vai entender que, para desenvolver o Paraguai, era necessário industrializar o Paraguai. Ele aprendeu isso com a história, olhando outros países, olhando outras nações que se desenvolveram porque desenvolveram a atividade industrial. Desenvolveram. E Solano Lopes, ele vai desenvolver a atividade industrial no Paraguai. Claro, não podemos falar aqui de uma indústria com grandes dimensões. Não, mas ele começa esse processo. Isso é bacana, isso é interessante. Solano Lopes, ele entende que também era necessário, dentro de um pensamento estratégico, ele entende que era necessário desenvolver também um exército. Eu preciso ter uma indústria, eu preciso ter um exército, para que eu também possa impor condições também, e não ser apenas objeto de imposições. Então, ele constitui um exército. E, a propósito, é importante nós aqui falarmos que o exército do Paraguai, de Solano Lopes, um exército muito bem treinado, muito bem preparado. Eu diria que, quando a guerra começa, era o melhor exército que nós tínhamos aqui na América do Sul, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Depois, outra questão importante, Solano Lopes, dentro dessa mentalidade, dentro deste contexto de que queria desenvolver o Paraguai, ele vai constatar. Só vamos dar prosseguimento, sequência a esse processo de industrialização, de desenvolvimento, de crescimento, se nós estabelecermos um comércio forte. Um comércio forte com outras nações. É aquela ideia, de balança comercial. Precisamos ter uma balança comercial favorável. Precisamos exportar. E
é uma coisa lógica, é uma coisa óbvia. Se eu vou desenvolver a indústria, vou desenvolver para produzir, então eu preciso vender. Então eu preciso estabelecer comércio com outras nações. E aqui está, ou estava, né? Mas até hoje pode falar está, que está o grande problema do Paraguai até os nossos dias. Até os nossos dias. Lamentavelmente, meus queridos, lamentavelmente, o Paraguai é um país sem saída. Paraguai é um país sem saída. Mas como assim? Tem solução? Não, não nesse sentido que eu estou dizendo. O Paraguai tá? Juntamente aí me fugiu agora só. Juntamente com a Bolívia, tá? Bolívia não, Equador. Não, Bolívia. Os únicos dois países do continente, tá, que não tem saída para o mar, aqui da América do Sul. Não tem. O Paraguai não tem saída para o mar. Não tem saída para o mar. Então é um país sem saída. E vou te falar, tá? E agora sem saída também para se desenvolver economicamente, porque isso dificulta. Você não ter acesso ao mar, isso é um problemaço. Como que você vai estabelecer relações comerciais? Nós sabemos que o maior fluxo internacional, tá, de comercialização, de compra e venda de produtos, de mercadorias, se dá através do mar, do transporte marítimo. E o Paraguai, lamentavelmente, não tem. Na atualidade, quem salva o Paraguai, cara, para não ser pior do que tá? É justamente o Brasil. O Brasil, durante ali no final dos anos 70, na década de 70, segunda metade da década de 70, o Brasil estabeleceu uma série de acordos com o Paraguai. Um dos acordos que foi estabelecido com o Paraguai foi um acordo para a construção de uma usina hidrelétrica binacional, pertencente a duas nações. Foi a hidrelétrica de Itaipu. A hidrelétrica de Itaipu, localizada no Paraná, mais precisamente em Foz do Iguaçu. A hidrelétrica de Itaipu, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. E, além desse acordo de construção, foi assinado outros acordos que o Brasil faria uma cessão ao Paraguai de parte do porto de Paranaguá, que está situado no litoral do Paraná. E também iria possibilitar ao Paraguai o uso das estradas, das rodovias, para levar produtos do porto de Paranaguá, no litoral brasileiro, até o Paraguai. Então, quem ajuda, quem salva o Paraguai hoje, na atualidade, é o Brasil, porque é um país sem saída. É um país sem saída. Então, todo esse comércio que se tem lá no Paraguai, de produtos eletroeletrônicos, tudo isso. A entrada disso é pelo Porto de Paranaguá, aqui no Brasil. O que está ajudando o Paraguai a se desenvolver na atualidade são os chamados brasiguaios, brasileiros que vivem no Paraguai. E brasileiros que foram para o Paraguai, porque a terra no Paraguai é muito boa, o solo muito fértil, e a terra lá era muito barata. E aí os brasileiros venderam suas propriedades lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, e compraram terras lá no Paraguai. E hoje o Paraguai ele tem grande produção de alimentos. Então, os brasileiros, os brasiguaios, como são chamados lá,
estão ajudando para caramba o país a melhorar um pouquinho sua condição através das atividades agropecuárias. Mas veja você que o Paraguai é um país sem saída. E Solano Lopes, dentro de sua proposta, do seu projeto, ele queria transformar o Paraguai em uma grande nação. Para isso, ele precisava dar e obter uma saída para o mar. É quando Solano Lopes ele decide, já que ele tinha um exército, que era, no momento, o melhor exército que nós tínhamos aqui na América do Sul, melhor do que o exército brasileiro, melhor do que o exército argentino. Importante falarmos aqui que o exército brasileiro não era tão qualificado, tão preparado, porque nós tínhamos, existia aqui no Brasil uma certa rivalidade entre exército e guarda nacional. A Guarda Nacional que foi criada pelo padre Feijó, você deve lembrar, lá no período regencial. E esta Guarda Nacional, ela foi criada para combater, acabar com as disputas, os conflitos políticos. E essa disputa entre exército impossibilitou o desenvolvimento do exército e, ao mesmo tempo, da própria Guarda Nacional, que depois do período regencial, depois que o padre Feijó foi afastado, né, renunciou, a Guarda Nacional vai perder muito. Então, veja que nós não tínhamos um exército treinado, muito bem preparado, não tínhamos. Até defasado em termos de número, de quantidade. E o Solano Lopes, com esse exército preparado, bem treinado, bem armado, decide invadir terras brasileiras, terras argentinas e terras uruguaias, justamente para ter acesso ao mar. A declaração de guerra, o que fará com que o Brasil se mexa e juntamente com a Argentina e juntamente com o Uruguai, vai ser justamente quando um navio brasileiro que navegava ali no Rio da Prata, chamado Marquês de Olinda, ele foi tomado pelo Exército Paraguaio. Então, navio apreendido, terras invadidas. Brasil, Argentina e Uruguai decidem formar a Tríplice Aliança. Então, na Guerra do Paraguai, nós vamos ter de um lado nós temos o Paraguai de Solano Lopes e de outro lado nós temos a Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai para derrotar o Paraguai. Nós vamos verificar que algumas batalhas, porque dentro de uma guerra você tem batalhas, e nós tivemos duas grandes batalhas na Guerra do Paraguai. Uma é chamada Batalha de Humaitá. Humaitá está ali na divisa, está ali no Rio Grande do Sul, está a divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, a região que foi tomada pelo Solano Lopes. E, além da Batalha de Humaitá, a maior das batalhas que nós tivemos na Guerra do Paraguai foi a Batalha do Riachuelo. Tem até quadro, pintura, pesquisa na internet para você ver, quadro, pintura da Batalha do Riachuelo. E aí, a partir dessas duas batalhas, vencidas pela Tríplice Aliança, a propósito, gente, deixa eu fazer aqui um comentário, antes de eu dar sequência. O Exército Brasileiro, para ir à guerra, ele criou aquele programa Voluntários da Pátria. E aí começou a alistar pessoas para que pudessem participar dessa guerra, já que o Exército Brasileiro ele era muito limitado em termos de contingência, de quantidade de soldados. E aí, inclusive, nós tivemos, quando começa o chamado alistamento obrigatório. Então, várias pessoas foram alistadas. E muitas pessoas que foram para a Guerra do Paraguai eram negros. Os negros
foram recrutados pelo Exército. Até porque aqui tem um detalhe que você já sabe, que eu já contei isso para vocês. O Exército rio-grandense, lá do Rio Grande do Sul, durante a Farroupilha, ele é quem vai recrutar negros. E os soldados negros, escravos, e aí após, lá no Rio Grande do Sul, né, a Farroupilha, eles foram libertados, eram extremamente eficientes e combativos. E o Exército Brasileiro vai adotar essa mesma estratégia que o Rio Grande do Sul, na Farroupilha, adotou. Então, um grande contingente de negros, escravos, foram incorporados no Exército Brasileiro. No Exército Brasileiro. Um grande contingente. E digo a você, graças a esses negros tão valentes, tão lutadores, tão corajosos, é que nós tivemos tanto sucesso na Guerra do Paraguai. Sobretudo, vencendo essas duas batalhas, a de Humaitá e a do Riachuelo. Inclusive, foi foi o negro quem matou Solano Lopes. Conta-se que esse negro, inclusive, ele tem descendentes familiares na nossa cidade de Formiga. Na nossa cidade de Formiga. Ele é conhecido, popularmente, como Chico Diabo. Chico Diabo. Os seus descendentes, eles, a Piuí e Formiga, mas sobretudo aqui em Formiga. O Chico Diabo. Foi quem matou o Solano Lopes. Então, veja você que a Guerra do Paraguai, ela irá arrasar o Paraguai. Irá arrasar. Metade da população do Paraguai morreu na guerra. Metade. E digo para você, a maior parte dessa metade era de homens. Ou seja, quem vai sobrar para reconstruir o Paraguai? Mulheres, crianças, idosos. A mão de obra do Paraguai, pós a guerra, desaparece. Ou seja, aquilo que o Paraguai havia obtido, aquilo que o Paraguai havia conquistado de desenvolvimento antes da guerra, irá se perder, irá acabar. Além disso, eu quero destacar aqui aquilo que eu comecei falando no início da aula. A Guerra do Paraguai, para o Paraguai, terrível, mas irá ajudar e muito o Brasil. Por quê? Essa participação dos negros na Guerra do Paraguai, inclusive a morte de Solano Lopes, por um negro, irá fortalecer um movimento abolicionista aqui no nosso país. Além disso, dará grande fortalecimento ao movimento republicano. Movimento republicano, contrário à monarquia. Próxima aula eu vou tratar sobre isso com vocês. Movimento republicano que terá como um dos pilares o Exército. Eu disse há pouco que o Exército foi para a guerra fraco, mas ele volta para a guerra fortalecido. Digo a vocês que nessa disputa entre Exército e Guarda Nacional, o Exército Brasileiro, ele se saiu extremamente fortalecido, forte, na Guerra do Paraguai. E o Exército Brasileiro, a partir de então, passará a ser extremamente respeitado. E o Exército Brasileiro, voltando com prestígio da Guerra do Paraguai, decide abraçar duas causas. A causa abolicionista e decide também abraçar a causa republicana. Então, veja que a Guerra do Paraguai consolida o prestígio
o poder do Exército. E ao consolidar o poder do Exército brasileiro, fará com que o Exército passe a segurar essas duas bandeiras. De um lado, a bandeira da causa abolicionista. De outro lado, a bandeira da causa republicana. Por isto, Dom Pedro II, ele não resistirá e ele cairá. Inclusive, você sabe que em 1889, quando nós tivemos a proclamação da República, no dia 15 de novembro, quem irá proclamar a República Brasileira? Quem? Um civil? Não. Quem proclamará a República aqui no Brasil será um militar do Exército Brasileiro, o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá vendo? Como que a Guerra do Paraguai, ela foi tão importante para o Brasil. Tá vendo como a Guerra do Paraguai foi tão determinante para o movimento abolicionista, para a abolição da escravidão e para a proclamação da República? Arrasou o Paraguai. Arrasou. Tá? Se já era um país sem saída, isto será consolidado ainda mais. E até hoje, o Paraguai luta para resolver os seus problemas sociais, seus problemas econômicos, e hoje, como eu falei, está tendo a contribuição dos brasileiros, dos chamados brasileiros. Seria isso? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje? Não? Então, eu vou encerrar por aqui. Tá joia? Não vou iniciar um outro tópico, não. Falou, Bertozzi? Então tá. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Se cuidem, viu? Nós, no estado de Minas, o momento mais complicado que nós estamos atravessando da pandemia é esse momento agora, no estado de Minas. Então, precisamos nos cuidar nos próximos 15 dias, justamente para que possamos passar por esse pico e aí a curva da pandemia começar a sua trajetória de descendência. Eles têm que chegar no pico, no topo. Esses 15 dias serão extremamente cruciais para definir como será a situação aqui no nosso estado. Por isso, eu peço a você que se cuide, tá? Você e sua família. Tá bom? Bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, Jaderson. Tchau. Tchau, Jaderson. Obrigada.